as vitaminas, né? Então vamos lá. Eu Voltar para falei cá. sobre as proteínas. Isso, né? Que as proteínas são o quê? Uma proteína, pessoal, é um conjunto formado por vários aminoácidos ligados entre si. Você pega um aminoácido, liga a outro, que liga a outro, que liga a outro, que liga a outro. É como se fosse uma cerca aqui, né? Você tivesse aqui, né? 90 ou mais aminoácidos ligados entre si determinam o quê? Uma proteína. A proteína é um conjunto formado por vários aminoácidos, certo? Então aqui, ó. Depois que eu colocar aqui, ó, as proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si a partir de ligação, chamada ligação, ó, peptídica. Chamamos de polipeptídeo uma cadeia longa de aminoácidos. Cada proteína é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Por isso que eu coloquei aqui o conceito de aminoácido, né? Os aminoácidos se unem e formam o quê? Amino vem de amina, que é o nosso CNH3. Certo? É o nosso NH3. NH2. NH2. E o ácido vem do grupo dos ácidos carboxílicos, que vocês vão estudar lá com o Fabiano, que é esse grupo funcional aqui, ó, COOH. Esse aqui é o grupo dos ácidos carboxílicos. Aí você une a amina com ácido carboxílico e um radical qualquer, né, você pode colocar, aí você tem o quê? Um aminoácido. Aí vários aminoácidos determinam uma proteína. E assim vai. É por isso que eu até coloquei aqui, ó. O que é um aminoácido? Ó, olha o grupo amino aqui, pessoal. NH2, ó, o grupo amino. NH2, ó. É um átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Aí você une aqui a um carbono e a um radical aqui, pode ser qualquer coisa que você imaginar. E aqui eu tenho um grupo aqui, ó, chamado de grupo carboxila, ó, que é o C-O, que é uma ligação dupla, uma ligação simples com oxigênio e com o hidrogênio. Isso aqui é chamado de grupo carboxílico. Então você tem aminoácido, certo? Os ácidos são os ácidos carboxílicos, que você vai estudar com o Fabiano, mas isso aqui não é esse ano, vai ser lá no terceiro ano que vocês vão estudar a química orgânica, certo? Vocês vão estudar ali os ácidos carboxílicos e os grupos também chamados de amina. Mas a gente já vai dar uma refrescada na memória de vocês. Quando vocês chegarem lá no terceiro ano, vocês vão lembrar quando o professor falar, né? Aqui, pessoal, como a proteína é fabricada, aqui, pessoal, você tem um aminoácido aqui e outro aminoácido aqui, ó. Eles se ligam aqui, ó, a partir de uma ligação peptídica, certo? Quando eles se ligarem, pessoal, certo? Vai ver o quê? Vai ver uma liberação de água. Isso aqui é o que? É H2O. É água, certo? Ele vai quebrar aqui, ó. Ele vai ligar aqui, ó. O que é que vai acontecer, ó? Esse oxigênio vai sair, ó. E esse hidrogênio e esse outro hidrogênio aqui também vai cair fora. Aí vai formar o quê? Uma molécula de água. Aí vai formar aqui, ó, o que a gente chama de dipeptídeo. Dipeptídeo, certo? Que exatamente são dois aminoácidos ligados entre si. Só que isso aqui ainda não é uma proteína, pessoal. É um dipeptídeo, certo? Aí esse dipeptídeo vai ligar-se a um outro aminoácido, que vai se ligar a outro, que vai se ligar a outro, que vai se ligar a outro, até formar uma proteína, certo? É 90 a mais aminoácidos ligados entre si é que determinam uma proteína, certo? Não é só 2, não, nem 3, nem 4, é 90 ou mais, certo? Então aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, questão 5. A sigla DNA tem sido amplamente difundida pelo meio de comunicação, que é o DNA é um ácido nucleico. Se estivéssemos interessados em estudar o DNA de uma pessoa, em que tipo de estrutura do corpo dessa pessoa nós encontraríamos o DNA? Hein, pessoal? O que vocês acham? Você deseja estudar os ácidos nucleicos, o DNA ou o RNA? Qual é a estrutura do nosso corpo que você estudaria? E aí? Eu desejo estudar o DNA. Qual a estrutura do corpo humano que eu posso encontrar DNA? É nos músculos. Onde é que a gente encontra, pessoal? No No núcleo, sangue? pessoal. No No núcleo da núcleo? célula. Lá no... Então eu ia ter que isolar uma célula e estudar o que? O núcleo celular. Porque é lá onde a gente vai encontrar o quê? DNA.
e RNA. Então, quando você deseja estudar o DNA de um indivíduo, certo? Você vai estudar o que? O núcleo da célula. Você vai pegar um microscópio lá de transmissão ou de varredura e você vai estudar ali o núcleo da célula. Você pode até estudar com microscópio óptico também. O óptico vai conseguir ver assim, mas se você quiser um estudo mais aprofundado, você usa um microscópio lá de varredura, de transmissão ou de varredura, né? Você lembra, né, da diferença do varredura e do transmissão? Né? O de varredura faz uma varredura, né? Ele mostra o objeto em 3 dimensões. E o de transmissão mostra o objeto interiormente, né? Mostra a estrutura interna do objeto, certo? Ele faz como se você fez um corte lá na célula, e você consegue visualizar a célula internamente. É o microscópio eletrônico de transmissão. O de varredura, você vai conseguir ver a célula em 3 dimensões. Né? Uma estrutura tridimensional ali do núcleo celular. Aí você vai conseguir estudar ali o DNA ou o RNA. Então a questão aqui era só dizer... Esses dois coisas que o professor falou são muito utilizados no cientista no momento. Não, a ciência utiliza muito. Quando você vai estudar a célula, vai estudar, você utiliza os microscópios, né? Aqui na escola a gente tem um microscópio óptico. Quando a gente for voltar às aulas normais, a gente vai estudar o microscópio óptico, porque na escola não tem condições de comprar um eletrônico, porque é muito caro, caríssimo, certo? É de 1 milhão para lá. Não é um microscópio barato, é caríssimo, né? Então a gente só conhece, mas a gente não vai estudar com ele não aqui não. A não ser quando vocês forem fazer o curso de medicina, fazer um curso e vocês forem lá para a universidade e lá tiver disponível o microscópio, vocês vão estudar. Mas por enquanto a gente só vai conhecer ele, né? Na teoria, né? Na prática a gente não vai ter condições de fazer isso não. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta aqui, ó. Embora um microscópio eletrônico de varredura apresente elevado grau de resolução, é recomendado que o exame de superfície de estruturas celulares seja realizado com microscópio de transmissão, que tem a vantagem de fornecer imagens tridimensionais. Pessoal, isso está certo ou está errado? O que vocês acham? Essa afirmação aí está certa ou está errada? Se você for estudar um objeto, né, ele colocou assim, né? Você vai estudar um objeto que apresenta um alto grau de resolução. Você vai utilizar o microscópio eletrônico. A gente já sabe que vai usar o microscópio eletrônico. E a gente já sabe que o microscópio eletrônico, ele é dividido em 2 tipos, né? O eletrônico de varredura e o eletrônico de transmissão. Existem 2 tipos de microscópio eletrônico. O de varredura e o de transmissão. O de varredura, ele consegue observar o objeto em 3D. 3 dimensões. E o de transmissão, ele consegue ver o interior do objeto, certo? O interior ali do objeto que você vai estudar, certo? Você vai ver ali o objeto ali, e ele não vai ser em 3 dimensões, certo? Você vai conseguir visualizar ele internamente. E aí, pessoal, olhando para cá agora. A questão afirmou que, se você deseja fazer o exame de uma estrutura celular, você deve utilizar um microscópio de transmissão, porque ele vai possibilitar uma imagem tridimensional. É verdade ou é falso? Isso aí. Os microscópios de transmissão, eles conseguem nos dar uma visão tridimensional do objeto que a gente vai estudar? E aí, qual? Isso é verdade ou é falso? Essa é a resposta. Essa afirmativa aí. Aí está dizendo que se eu desejo observar um objeto lá com o microscópio eletrônico e eu desejo observar ele em 3 dimensões, qual o microscópio que eu devo escolher? O de transmissão ou de varredura? O de varredura. Varredura. Então, essa afirmativa, ela está certa ou está errada? Errada? Errada. Está errada, né? Porque ele está dizendo que eu vou utilizar um microscópio de transmissão para observar um objeto em 3 dimensões. Isso é falso, né, pessoal? O de transmissão, ele vai possibilitar o objeto apenas, né, internamente, né? Não é em 3 dimensões. Agora, se fosse assim, microscópio de
Ah, que se fosse... Oh, Isso. Se no lugar de transmissão aí colocasse certo. varredura, aí estaria verdadeira. Se eu colocasse assim, ó, varredura. Aí sim, estaria correto, tá vendo? Se você utilizasse o microscópio de varredura, aí sim você ia conseguir visualizar a imagem tridimensional, em 3 dimensões, né? Comprimento, largura e... Ó, a imagem tridimensional, ela tem o quê? Comprimento, largura e altura. Isso aqui é um objeto tridimensional. Ó, aqui eu posso fabricar uma caixinha. Ó, aqui eu posso fabricar uma caixinha. Olha, tá vendo? Fiz uma caixinha. É muito mal feita, mas deu pra fazer, né? Para você, um objeto tridimensional ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Ou você pode dizer espessura, né? Comprimento, espessura e altura. Certo? São 3 dimensões. Bidimensional só tem 2 dimensões: comprimento e altura ou largura, se você quiser saber. Comprimento e largura, né? Vamos colocar largura. Certo? Ele não tem a espessura, a altura. Então, isso aqui é chamado de 2D, que é 2 dimensões, e aqui é 3D, que são 3 dimensões, certo? Comprimento, largura e altura, certo? São 3 dimensões. Agora vamos ver aqui, pessoal. Próxima questão. Qual é o aumento final de uma imagem quando observado por um objeto por uma lente objetiva que aumenta o objeto até 20 vezes de um microscópio de luz, ou seja, óptico, cuja a ocular, que é a sua lente ocular, né? Ocular possui um aumento de 18 vezes, pessoal. Você tem as duas lentes, né? A objetiva e a ocular. A objetiva fica próxima ao objeto e a ocular fica próximo dos olhos, certo? Eu disse até errado lá, quando eu falei lá, né? Quando eu falei sobre lentes ópticas. Não é lente ópticas, não. Elas são lentes o quê? Oculares, porque ficam próximo do nosso olho. E aquela lá embaixo, a objetiva, fica próximo do objeto. Então, pessoal, a ocular consegue aumentar em até 18 vezes. E a objetiva em 20 vezes. Eu quero saber qual é o aumento final. Você ajeitou aqui a objetiva em 18 vezes. E a ocular em 18 vezes. E a objetiva em 20 vezes. Aí eu quero saber qual foi o aumento final. Hein, pessoal? O que é que a gente faz para descobrir o aumento final? Hein, pessoal? Soma. É só multiplicar, pessoal. É só Multiplicar, É, quer dizer. multiplica o aumento da objetiva vezes o aumento na ocular. Só multiplicar o quê? 20, 18, né? 18 vezes 20. Só multiplicar aqui, ó. 0, 0, 2 vezes 8, 16 vai 1, 2 vezes 1 é 3 e 1, 4. Aqui, ó, baixo 0, baixo 6, 4, né? Deu o quê? 460. É isso. Não, professor, é 360. Eita, mesmo. Preste, vamos fazer essa conta aqui direito. A gente vai multiplicar aqui, né, pessoal? A gente vai multiplicar 18 vezes 20. Vou colocar assim para ficar melhor, você multiplicar. Baixei o 0, 2 vezes 2, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então deu 360. Então a resposta seria a letra D de dado, certo? O aumento final seria um aumento de 360 vezes maior, certo? Então você combina uma lente objetiva de 20 que consegue aumentar 20 vezes mais com a lente ocular que consegue aumentar 18 vezes mais, aí você vai conseguir um aumento total de quanto? De 360 vezes maior, né? Não é fácil? Então, você sabe, quiser saber, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, para calcular o aumento total de um microscópio óptico, temos que multiplicar o aumento, né, próprio da objetiva vezes o aumento próprio da ocular. Então, se aumenta o aumento, você multiplica o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular e você obtém o aumento total, certo? Multiplica 18 vezes 20, que dá quanto? 360. Então, seria 360 vezes mais, né? A resposta. Então, a resposta aí seria a letra D de dado.
Outra questãozinha aqui. Essa outra aqui vai ser igual àquela lá, pessoal. Qual o aumento final de uma imagem quando observada por uma objetiva de 40 vezes de um microscópio de luz, cuja ocular possui um aumento de 16 vezes? E aí, qual é a resposta? Você tem um Letra B, objetivo 640. que tem 40 vezes o aumento, você for um aumento de 40 vezes, com uma objetiva com aumento de 16 vezes. Qual é a resposta? Como é que a gente faz para resolver essa questão? É só É só multiplicar. multiplicar. 16 vezes quanto? 40, né? 16 vezes 40. Eu baixo o zero aqui, 4 vezes 6, 24, vai 2, né? 4 vezes 1 é 4, com 2, 6. Então deu o quê? 640 vezes. A resposta é a letra D de dado. A letra B. É a letra B, professor. É B, 640. Eu coloquei 6 mil, tá errado, né? Tem razão. Letra B de bola. A letra D é 6.400, né? É bem maior, né? Então a letra B, 640 vezes. Então você pega uma objetiva que tem um aumento de 40 vezes, você consegue ali, né? Ajeitar ela, para ela ficar um aumento de 40 vezes, e pega ali a ocular 16 vezes. Então, se você quiser saber o aumento total, é só multiplicar o aumento na objetiva vezes o aumento da ocular, e você tem ali o aumento total. Você sabe por que eu coloquei o zero aqui, pessoal? Separado? Porque o 40 não é um múltiplo de 10, né? É 4 vezes 10, né? É múltiplo de 10. Então, você pode deixar esse zero aqui. Aí você multiplica, de qualquer forma, você ia ter que multiplicar por 10, né? Se você multiplicar 16 vezes 4, dá 64. Vezes 10, 640. Certo? Aí eu coloco o zero aqui só para ficar mais fácil. Para não ficar perdendo tempo. Vamos lá. De acordo com o modelo, a parte mecânica do microscópio é muito variada na sua estrutura. Entretanto, a maioria dos modelos tem uma peça giratória do tubo que proporciona a fixação e a troca das objetivas. Essa peça é denominada de quê? Canhão, platina, revólver ou coluna? E aí, qual é a resposta? Você tem aqui uma peça giratóriazinha que você, se você gira ela e depois você troca a lente objetiva. Essa peça aí é chamada de canhão, platina, revólver ou coluna? A platina não é, né, pessoal? Por que a platina não é? Porque a platina é aquela estrutura, né, que fica apoiado ali o objeto que você vai estudar, é a platina. Certo? Não é a platina. Essa coluna também não é. Então fica entre canhão e revólver. Qual a resposta? Então ficou entre a letra A e a letra C. Não é platina nem é coluna. Então, ou é platina ou é canhão. Ficou entre a letra A e a letra C. Ah, velho, é que tem algum que tá me dizendo pra ir nesse revólver. Vamos ver aqui. Eu vou colocar... Vamos identificar aqui. Eu vou colocar o microscópio só para a gente ver. Eu vou pegar uma imagem na internet aqui para a gente ver, para a gente identificar. Observando o microscópio, para saber se vocês conseguem visualizar aqui. Eu só sei que não é platina nem coluna, certo? Então, vou aqui no Google aqui. Eu vou colocar a imagem no microscópio para ver se vocês conseguem visualizar aqui. Vou abrir ele aqui. As partes do microscópio para a gente identificar essas peças aí, para saber se vocês vão ter partes de um microscópio óptico. Vamos lá aqui. Vamos identificar essas peças aí, que é bom a gente ver na prática, né? Aqui tá aqui, ó. Olha só, tá aqui. Aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele conseguiu, se essa imagem aqui, ela tá mais... Ó, essa imagem aqui, ela não tá legal, não. Deixa eu ver essa aqui. Braço, coluna. Ó, aqui, pessoal. Ó a coluna aqui, pessoal. É isso aqui, tá vendo aqui, ó? Não, então não pode ser coluna, né? Não pode ser a coluna. A coluna é aquela estrutura que vai fixar ali as lentes aqui.
É a coluna. É como se fosse a nossa coluna, a coluna vertebral, né? Não tem a coluna vertebral, né? Então não é coluna nem braço. Aqui, pessoal. Ah, pronto, essa imagem da veia. Por essa imagem aqui dá pra gente visualizar. Quer ver aqui? Deixa eu colocar ela aqui. Pronto, tá aqui. Aqui são as partes do microscópio. Ó, você tem aqui, ó, as oculares, que ficam próximo do olho, né? O tubo, aqui, ó, o canhão, é isso aqui, pessoal. O tubo, o canhão é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o tubo, o canhão, tá vendo aqui, ó? E o revólver é esse aqui, pessoal. Você gira ele e você tira o quê? As objetivas. E aí, qual é a resposta? É o Revólver? revólver. É um revólver, pessoal. O revólver, você vai ele tem uma rosquinha, entendeu? Você mexe nele, aí você consegue retirar ali as lentes e depois recolocar elas. Então, realmente, é o revólver. O tubo, o canhão, ele fica aqui, ó, acima do revólver, certo? Ele fica aqui, ó. O tubo, o canhão, ele fica aqui, ó. O revólver fica encaixado nele. Aí, depois do tubo, você vê um revólver e o revólver, ele vai ser responsável exatamente por fixar as lentes aqui, ó, objetivas. Aí você vai conseguir trocar elas ali onde você queira. Olha a platina aqui, pessoal. Por isso que eu disse para vocês que não é a platina. A platina é essa estrutura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É a platina, certo? É a platina, certo? Vai ter esse parafusinho aqui, que é o charriot. Tem um condensador de Arc-Fagner. Tem aqui, ó. A fonte de luz era colocada aqui, é uma lâmpada, né? Que ela vai emitir luz aqui e vai passar pelo objeto aqui. Vai estar aqui. Por isso que é chamado de microscópio de luz, né? Porque você consegue... você observa a partir da luz, certo? Por isso que é chamado de microscópio. Esse microfone óptico é chamado de microscópio de luz. Então, esse aqui, ó, tem o tubo canhão está aqui e o revólver está aqui, certo? Então, a resposta certa aqui mesmo realmente é o que? É o revólver, mas é também chamado de tambor. Aqui, ó. Então, dois nomes que você dá para ele. Revólver ou tambor. Então, a resposta certa aqui, ó, seria a letra C, o revólver. Então, platina já estava ali, né? E a coluna também, porque a coluna é aquele, ela vai sustentar o microscópio, né? A função dela é essa, certo? É a da estrutura. Ela vai conseguir sustentar o microscópio, que é a coluna. E a platina não é, então só poderia ser aqui, ó, o canhão ou o revólver. E com certeza aqui, no caso aqui, é o revólver, né? Que proporciona aqui a fixação e a troca das lentes objetivas. Então a resposta aqui seria letra C. Próxima questão aqui agora. Aí tem aqui, semana 19. Semana 19, que a gente... Aí a primeira questão diz o seguinte, ó. O glúten é formado pelas proteínas. O conteúdo da semana 19 era o que era? Proteína. Esqueci de colocar aqui, né? A gente estudou na semana 19 as proteínas, certo? Proteínas. Semana 19 foi proteína. Aí o glúten é formado pelas proteínas giladina e glutenina, que se encontram naturalmente na semente de muitos cereais, como o trigo, a cevada, o centeio e a aveia. A formação das proteínas depende da união de aminoácidos. Isso para vocês, não foi? Ó? O que é uma proteína? É um conjunto formado por muitos aminoácidos ligados entre si. E essa ligação entre eles é chamada de ligação peptídica. Eu coloquei até a resposta aqui, ficou fácil para você, não foi? Então, são as ligações peptídicas, certo? Você vai ligar os aminoácidos. Questão 2, que é uma questãozinha que caiu nas Olimpíadas aqui da UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, em 2009. Nas Olimpíadas de Pequim, atletas brasileiros competiram e trouxeram medalhas para o nosso país. Para realizar atividades físicas dessa natureza, os atletas gastam muita energia. Assim, antes das competições, os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em quê, pessoal? Sais minerais, proteínas, carboidratos ou vitaminas? O que vocês acham? O atleta precisa de muita energia. Eles gastam muita energia.
Então, eles precisam de energia. Então, o atleta ele deve consumir alimentos ricos em sais minerais, proteínas, carboidratos ou vitaminas. O que vocês acham? Hein, pessoal? É isso aí, velho. Qual? Eu preciso consumir um alimento rico em proteína. Né? Rico em energia. Eu preciso de energia para realizar ali aquelas atividades. Né? Então, eu preciso consumir um alimento rico em sais minerais, proteínas, carboidratos ou vitaminas? Sais minerais. Sais minerais? Não. Eu tô em dúvida nessa B e nessa C. Não, pessoal. Não é sais minerais, não. Sais minerais... Calma. Ah, é carboidrato, eu acho. É carboidrato. Carboidrato, Macarrão, pessoal. né? Carboidrato. Macarrão, É pizza, é pão. Ele tem que consumir uma coisa... com dúvida entre carboidrato e proteína. Aí depois eu vim lembrar que proteína é frango, esse tipo de coisa. Eu Isso, as também. proteínas... Eu fiquei em dúvida nessa B e nessa C, velho. Isso, então é a letra C mesmo, pessoal. Carboidrato. Se você deseja... A principal função dos carboidratos, pessoal, é a produção de energia. Entendeu? Os carboidratos, eles produzem energia. Muita energia mesmo. Então, se você deseja... Né, esses atletas, eles consomem muito carboidrato. Eles comem muita massa, amido. Eles consumem ali muita massa. Então, eles precisam, né? Para fazer... para conseguir ter energia suficiente para... Né? Um atleta que vai correr, por exemplo, lá na maratona, nas Olimpíadas de Sydney, né? Ele consegue uma corrida muito grande, ele precisa consumir muita proteína, muito carboidrato. Oi? O senhor até deu o exemplo do cara lá, do cara que lutava, que ele comia uma pizza, não sei o quê. O senhor até deu um exemplo. Comia a pizza inteira, a pizza tamanho gigante inteira, sozinho. Bordia. Entendeu? O povo do UFC, professor, eles passam... Quando é aquela coisa de pesar, que tem que pesar, né? Para ver quantos quilos estão. Naquilo ali, eles passam um dia inteiro sem comer e sem beber água. Porque geralmente aqueles pesos acontecem de madrugada. Porém, quando eles saem dali, já tem um monte de macarrão esperando por eles. Precisam muito. Porque eles precisam de energia, né? Energia. É como o pica-pau lá, né? Proteínas, muitas proteínas, né? As proteínas, elas são importantes, mas nesse caso aqui, são os carboidratos são mais importantes que as proteínas. Se você precisa de energia, né? Energia Professor. É proteína, é carboidrato. Oi? Professor, a aluna Mayra, ela mandou avisar que não vai poder assistir o resto da aula porque ela tá com dor de cabeça e com a garganta inflamada, viu? Tá bom, não tem problema não. Então, ó, alimentos ricos em proteínas, você precisa de energia, então você vai precisar ali de muito carboidrato. Muito macarrão, né? Muito carboidrato, que são alimentos de origem vegetal, né? Os alimentos de origem animal, eles são ricos em proteínas, e os de origem vegetal são ricos em carboidratos. A gente pode até saber essa diferença, né? É lógico que existem também alimentos de origem animal que são ricos em, que tem proteína também, certo? Que tem carboidrato também. Só que geralmente, né, a gente diz que os alimentos de origem vegetal, né, são ricos em carboidratos, e os animais são ricos em proteínas. Né? Então, essa aqui é a resposta. A próxima questão agora. Vocês pegaram aqui. Tá vendo aqui, ó? Coloquei até aqui, não foi, ó? Ó, os carboidratos, pois, ó. A principal função dos carboidratos é o quê? É uma fonte de energia para o organismo. Né? Além de ser digerido mais rapidamente pelo nosso sistema digestório. Então, os carboidratos também eles têm essa vantagem, né? Eles são digeridos ali mais rapidamente do que uma proteína, certo? A proteína, ela vai ter uma digestão mais, assim, devagar, né? Ela não vai ser muito rápida, né? Nosso organismo não vai conseguir digerir ali a proteína tão rápido quando ele faz com os carboidratos, certo? Então, aqui uma resposta com certeza aqui, a letra C, carboidratos, questãozinha da UES de 2009. Outra questão aqui, ó. As proteínas desempenham diversas funções fisiológicas e estruturais nos seres vivos, certo? É uma afirmação, isso é verdade, certo? Com relação a essa substância,
Eu quero saber é incorreto afirmar que. Ó, é incorreto. Eu quero saber a resposta errada. Cada indivíduo produz as suas próprias proteínas, que são codificadas de acordo com o seu material genético. Letra B. As proteínas são constituintes, juntamente com os lipídios, das biomembranas celulares. Com certeza, né? Lá na membrana celular você tem proteínas que são aderidas, né? Na membrana plasmática, desempenham papéis importantes na permeabilidade. Isso é verdade também. Porque você lembra, né, quando a gente estudou a membrana plasmática, né? Que a gente viu que a membrana plasmática ela é constituída por quê? Por lipídios, proteínas e lipídios, proteínas e carboidratos, certo? A constituição da membrana plasmática. Então, ele tem proteínas lá, que são as proteínas que são as intrínsecas e as integrais e as periféricas, né? Você lembra, né? Que a gente estudou lá na membrana plasmática. Proteínas especiais ligam-se ao DNA dos seres vivos para formar a cromatina. A gente não estudou ainda não, essa parte aí não, mas vamos ler as outras. São todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos. Pessoal, todas as proteínas, elas são constituídas por aminoácidos. Quando você fala em monômero, pessoal, é um aminoácido, é um monômero, certo? É uma partícula pequena. A esse monômero se liga a outro monômero, que liga a outro, liga a outro, liga a outro, formando o quê? Uma proteína. Aí a questão é, todas as proteínas são constituídas por aminoácidos e monossacarídeos? O problema, pessoal, aqui, ó, tá nesse I aqui, ó, certo? Nesses monossacarídeos aqui. Não, é só sobre monossacarídeo, pessoal, é um carboidrato. Proteína não é constituída por carboidrato, não. Monossacarídeo é um carboidrato. Então, pessoal, a D, ela está errada por isso, certo? Porque aí ele afirmou que todas as proteínas são constituídas por aminoácidos, né? Você tem vários aminoácidos que se juntam e constituem a proteína. Mas o erro dessa questão é porque ele disse que as proteínas são constituídas por monossacarídeos. E monossacarídeos, você lembra que são o quê, pessoal? São carboidratos. Carboidratos. Isso aí não é verdade, né, pessoal? São açúcares, né? Os monossacarídeos são açúcares. Então, as proteínas não são constituídas a partir de açúcares, são constituídas a partir de aminoácidos, certo? Aí ele chamou até monômeros, né? Um aminoácido é um monômero, certo? Aí eles se juntam e formam ali as proteínas, né? Que são os polímeros, que a gente chama também, né? Uma cadeia de polímeros. Um formato for vários monômeros, é um chamado de polímero, certo? E os polímeros, nesse caso aqui, são as proteínas. A letra E, diferem uma das outras pelo número, pelo tipo de sequência de aminoácidos que as constituem. Verdade também, certo? Quando a gente for estudar lá a estrutura do DNA, a gente for estudar o núcleo celular, a gente vai estudar essa questão aí, né? Que todas as proteínas, elas não são iguais, elas são diferentes, certo? E elas vão diferenciar-se exatamente pela sequência de aminoácidos que as constituem, certo? Elas vão se diferenciar exatamente pela sequência de aminoácidos que constituem essas proteínas, né? Elas vão ter funções diferentes, né? Toda proteína é igual, não. Todas são distintas e diferentes. Cada uma tem uma função específica no organismo. Então, a resposta certa, nesse caso aqui, a resposta incorreta, né? É o que? A letra D, porque ele disse que as proteínas são constituídas por sequências de aminoácidos. É verdade. Mas quando ele colocou monossacarídeos, aí errou. Porque os monossacarídeos são carboidratos e os carboidratos não são constituintes de proteínas, né? Não é a partir dos carboidratos que você fabrica proteína. Você fabrica a matéria-prima, pessoal, para a fabricação de proteína são o que? São os aminoácidos. É a matéria-prima para a fabricação de proteína. Aminoácido. Vários aminoácidos determinam uma proteína. 90 ou mais aminoácidos. Certo? Então a resposta certa aqui, ó, é essa aqui. Ó. Todas as outras são corretas. Certo? Cada indivíduo produz suas próprias proteínas, que são codificadas de acordo com o seu material genético. Corretíssimo. A gente não estudou isso aqui ainda não, mas isso aí está certíssimo. As proteínas são constituídas juntamente com os lipídios, que são as gorduras,
das biomembranas celulares, lógico, né? Na membrana celular, na membrana plasmática, eu vou encontrar o quê? Proteínas, lipídios e também carboidratos, certo? Que formam lá o nosso glicocálice, né? Que eles conseguem, que eles atuam no reconhecimento da célula. E a gente já estudou isso aí também, certo? Então, a resposta certa aqui é a letra D, né? Porque a certa que é errada, né? Porque ele diz que as proteínas são formadas a partir de monossacarídeos, que são carboidratos. Isso é falso. Falso, 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 como moeda de R$3. Muito falso, né? Para a próxima semana, a gente começou a falar sobre células, não foi? Aí eu coloquei aqui. Todas as células são iguais, com uma membrana, um citoplasma e um núcleo. É verdade ou é falso, Cícero? Oi? Todas as células são iguais? Todas, todas? Não. Não, por quê? Você acha que não? Por conta que tem as células procariontes, as células eucariontes. Isso, Tem nem um todas são tipo de iguais, né? Porque célula. existem umas células, né, que tem um núcleo bem individualizado, né, que são as eucariontes, e outras que não têm núcleo. Exatamente. Não tem um núcleo, ele só tem a membrana e o citoplasma, né? O material E se genético vai fosse ficar ali todos disperso iguais, no e se fosse citoplasma. todos Isso, iguais, não teria, tipo, essa divisão, esses isso, tipos de células. exatamente. São as eucariontes e as procariontes, né? Não são todas iguais. Tem dois tipos de células, né? As procariontes e as eucariontes. As procariontes são as células das bactérias, né? Elas possuem apenas a membrana, né? E o citoplasma, né? Que é o citosol ali e o material genético está ali disperso no citoplasma, não tem núcleo. Então a resposta aqui é errada, né? Porque nem todas as células, né, têm essa estrutura, né? Membrana, citoplasma e núcleo, né? Tem umas que não têm o núcleo, né? Que é o caso das procariontes, certo? E também alguns são diferentes, não são iguais. Isso. Não, porque aqui a questão afirmou, né? Que toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo, né, Cícero? Aí o que a gente está dizendo aqui é que nem sempre isso acontece. Existem células que não têm núcleo, Cícero, tá vendo? Quais são essas células? São as células procariontes, entendeu? Então, quando você afirma que todas são iguais, aí você errou, né? Aí você colocasse assim, né? A maioria, em sua maior parte, né? Ou a maioria das células tem uma membrana, um citoplasma e um núcleo. Aí estaria certo, entendeu, Isabela? Se eu colocar assim, a maioria, porque a maioria das células realmente são eucariontes. Exatamente. Se eu colocasse a maioria, aí estaria correto. Mas como ele colocou todas, aí está errado. Porque ele generalizou, não foi? Todas as células, aí está errado. Se fosse a maioria, sim, né? Porque a maioria dos organismos que, né, são eucariontes, então está correto, né? A maioria realmente são eucariontes. Então, a resposta aqui é não. Próxima questão. A diferença entre células, entre seres unicelulares e seres pluricelulares, é que os unicelulares possuem uma única célula, enquanto os pluricelulares possuem duas ou mais células. É verdade ou é falso? É verdade. Verdade, né? É verdade, porque os seres, você está classificando os seres vivos contra o número de células, né? Existem os unicelulares e os pluricelulares. Unicelulares, uma única célula. Pluricelulares, duas ou mais células. Existem também os acelulares, né, pessoal? Acelular. O que significa celular? É que não tem célula. Isso aqui é um prefixo de negação, que é o exemplo dos vírus. Os vírus são acelulares, são considerados seres vivos por alguns autores e outros não consideram, né? A teoria celular não considera a célula um ser vivo, né? Porque a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por célula. Como o vírus não tem célula, então o vírus não é um ser vivo. Mas isso aí é polêmico, né? Questão 3. As células, já é 9h45, daqui a pouco termina. As células são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, é verdade. Apesar da variedade dos tipos celulares, algumas partes são encontradas em todas as células.
costumo dizer que essa estrutura é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E essa é uma formação, ó, errada, né? Dizer que todas as células têm uma membrana, um citoplasma e um núcleo é uma formação incorreta. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente por que não podemos dizer que essas três partes e que todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Letra A. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células mortais não apresentam citoplasma. Células mortas não apresentam citoplasma. É verdade, pessoal? Isso aí é falso. Células mortas não têm citoplasma, não? Tem, pessoal? Tem. Eu acho que tem. De uma madeira, ela tem. O citoplasma tá lá. Ele tá morto, mas não deixou de existir, né? Ele não é funcional, mas existe. Uma pessoa morreu, ela continua tendo a célula lá. Né? Ela não vai ser inerte, né? Não é funcional, mas existe. Então, letra B, não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células vegetais não possuem membrana plasmática, mas sim parede celular. É verdade, pessoal? As células vegetais não têm membrana plasmática, não? Não tem. Só tem a parede celular. Isso é verdade ou é falso? As células dos vegetais lá, elas não têm membrana plasmática, não? Tem, pessoal. Tem. As células vegetais também, elas são eucariontes. Elas possuem membrana, citoplasma e núcleo. Mas, além da membrana do citoplasma e núcleo, ela tem também uma outra estrutura chamada de parede celular, certo? Que ela vai dar ela vai fortalecer mais a célula, para que ela não estoure, certo? Quando ela for colocada em meio ali hipotônico, né? Quando a gente estudou, né? Ela não vai, para ela não perder água demais ou ganhar água demais, né? Então, a parede celular, ela é uma estrutura a mais. Então, as células vegetais também possuem membrana plasmática, certo? Só que além da membrana plasmática, elas possuem também a parede celular. Letra C. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois a membrana plasmática é encontrada apenas em células animais. É verdade, pessoal? Membrana plasmática só existe em células animais? Não. Né? Tem no ser humano também. Tem nos seres humanos também, né? Tem todos os todas as animais e vegetais. células. Todas elas têm membrana plasmática. Eu acho que a membrana plasmática, ela é uma proteção, né? Porém, eu acho que ela é meio aquilo que segura a célula. Não, porque a membrana coisas plasmática, bem. Isabela, ela permite a entrada e a saída de substância da célula, entendeu? Ela faz um controle, né? Ela ajuda nessa questão do transporte de substâncias na célula. Só que a parede celular, Isabela, ela serve como suporte, a membrana plasmática, entendeu? Ela vai ajudar. Ela vai ser uma espécie de escudo, entendeu? Um escudo para a membrana plasmática. Ela vai permitir que ela fique ali protegida, entendeu? Lá nos vegetais. A gente não tem, não, parede celular, não. Os seres vivos, não. Os animais, né? Só as bactérias e as plantas possuem parede celular. A gente não tem, não. Os seres vivos, né? Os seres humanos, né? Os animais não têm parede celular, não. Só as plantas, porque elas precisam dessa parede celular para a sobrevivência delas. Né? Porque você coloca, por exemplo, uma planta, por exemplo, próximo da água, né? Aí se você você coloca ela dentro d'água, aí aquela planta, ela vai absorver água, porque dentro da planta eu tenho mais soluto do que fora, entendeu? Então aquela planta vai absorver. Só que a parede celular, Isabela, ela vai controlar essa entrada de água, entendeu? Para que a planta não fique túrgida, para que ela não estoure. Se você entrar muita água dentro da planta, ela vai o quê? As células vão ficar túrgidas, elas vão estourar, aí vai entrar em lise. E a parede celular, ela vai permitir que isso não aconteça. Só vai entrar água até certo ponto. Quando chegar a um certo ponto, a parede celular não vai permitir que entre mais água lá na célula. Ou que saia também, entendeu? Você pega a planta e coloca num ambiente que tem mais sal, né? Um ambiente hipertônico, por exemplo, né? Cuja quantidade de soluto é maior fora do que dentro. Então o que é que vai acontecer? A célula também vai perder água.
Só que ela vai perder só até certo ponto também, certo? A parede celular ela vai controlar também a saída de água também dessa planta, para que ela também não fique seca, né? Então, vamos lá. Não podemos dizer que todas as células, então, na letra D, né? Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariontas. É verdade ou é falso isso aí? É verdade, né, pessoal? O núcleo está presente apenas em células eucariontas. É verdadeiro, né? Por conta que as células procariontas, ela meio que não tem aquela bolinha, né? Isso, os procariotas não tem a carioteca, né? Que é a membrana nuclear, né? Aquela membrana ali que vai cobrir o núcleo, né? Vai proteger o núcleo. É uma membrana mesmo, como se fosse uma membrana plasmática. Entendeu? Lá nas eucariontas. Eu tenho uma membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Já nos procariontes, essa membrana não existe. O material genético vai estar ali misturado no citoplasma, disperso, que a gente diz, né? Então, letra E. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o citoplasma não é verificado em células adultas. Essa daí foi o desastre, foi? Ele está dizendo que não existe citoplasma em células adultas, só quando elas são criancinhas, né? Quando elas são... É complicado, né? A criança nasceu com célula, com o citoplasma, e quando ela cresce não tem mais citoplasma, não é? É errado, né? O citoplasma vai existir sempre, né? É erradíssimo. Então, a resposta, a letra D. Essa letra E é aquela alternativa que é lixo mesmo. Você não tem condição de você errar uma questão dessa, né? Você dizer que a célula criancinha tem o citoplasma e quando ela cresce ela não tem mais não, né? Ela só é observada em células adultas, em células... Essa aí Aí, professor, aí como vai crescendo, aí como vai passando de geração em geração, não vai ter célula mais não, é? Então é complicado, né? Ele está dizendo que o citoplasma e o núcleo, assim, não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariontas. Aí está certo. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o citoplasma não é verificado em células adultas. É verificado sim, pessoal. O citoplasma é verificado em qualquer fase da célula, né? Você vai ter sempre o citoplasma, né? Você não vai, nem sempre a gente tem um núcleo, mas o citoplasma ele sempre vai existir, né? Membrana, citoplasma sempre vai existir. O que pode não existir é o núcleo, que é o que acontece lá nas células procariontas. Quarta questão. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. Essa é a teoria celular, pessoal. Todo ser vivo, ele possui pelo menos uma célula. De acordo com essa teoria, qual organismo a seguir não pode ser considerado um ser vivo? O homem é considerado um ser vivo, porque tem célula, né? Muitas células. Os musgos tem célula também, né? Então, pode ser vivo pela teoria celular. Eu acho aí também né? Que é a C. O HIV, né, pessoal? O HIV é um vírus. Vírus, é o vírus da AIDS, né? Então, isso. E o vírus, ele é acelular. Acelular. Um vírus não tem célula. Então, por isso que, pela teoria celular, o vírus não é considerado um ser vivo. Se você for considerar a teoria celular, né? Que diz que todos os seres vivos são formados por célula. Então, a teoria celular afirma isso. Então, se eu for considerar a teoria celular, então o vírus ele não é considerado um ser vivo. Então, a resposta é a letra C mesmo. Cinco agora. As células eucariontas possuem um envoltório nuclear, que é como se fosse a membrana plasmática lá no núcleo. E os procariontes possuem um material genético disperso no citoplasma, misturado. Ele está afirmando, é verdade isso aí. Dos organismos citados a seguir, qual deles apresenta células procariontes, pessoal? Os mamíferos, pessoal. Nos mamíferos, eu tenho células procariontes? Não, né, pessoal? Nós somos mamíferos, né? E nós temos células procariontes? Não, né? Nossas células são eucariontes. Vamos aqui, os fungos aqui, ó. Vamos deixar essa letra B para depois. Os fungos, eles são procariontes? De jeito nenhum.
Os fungos não são procariontes, certo? Eles possuem células, certo? As células são eucariontes. A levedura, que é a levedura de cerveja, também é eucarionte. Os protozoários também são eucariontes. Pessoal, células procariontes, elas são células do quê? De bactérias, pessoal. Ó, bactéria. Só existem os únicos seres procariontes são as Esse lactobacillus é aquela bactéria que digere, tipo, a lactose ou não? Não, essa aí a lactobacillus é uma lactase, bactéria. né? A lactase é uma enzima, né? Ah, entendi, É uma entendi. enzima. A lactase é uma espécie de proteína, né? É uma proteína que é Por uma conta do nome que eu quebra confundi. isso, que quebra a lactose. Aí por isso que ela é chamada de lactase. É uma proteína. Ternoinase é enzima, viu, Isabela? Ternoinase é enzima. Lactase. Ok. Ternoinase, você pode lembrar que é enzima. Esse lactobacilo é um tipo de bactéria. Lactobacilo é um tipo de bactéria. Portanto, ele é o que? Ele é um ser procarionte. Eu vou colocar até aqui, ó. Os lactobacilos são tipos específicos de bactérias comumente conhecidos por seu papel lá no intestino delgado, pessoal. Lá no nosso intestino, nós temos bactérias. Vocês sabiam? Bactérias, que são os Não sabia lactobacilos. não, professor. Eles vão ajudar na digestão, pessoal. Eles vão ajudar na Claro que digerir. tem, é necessário. São Tem muitas importantíssimas bactérias que são as bactérias. necessárias. Nossa intestino são importantíssimas. Elas têm uma relação chamada de relação harmônica interespecífica. Professor, o meu professor de inglês, o meu ex-professor de inglês de curso, ele era biólogo. E ele trabalhava especificamente com bactérias. E ele disse que no nosso corpo, na nossa pele, por exemplo, tem muitas bactérias, Tem e bactéria com bactérias força. boas, que ela meio que ajuda, ela fica dentro dos nossos poros e ela não deixa as outras bactérias ruins entrarem na gente. Ela Isso. meio que fica com aquele lugarzinho e fica brigando com as outras. Ele deu até um exemplo, sabe? Que ele disse que é Principalmente, importante, que a gente não pode deixar de ter. tem que ter. A gente tem mais Tem uma bactéria do que outra pesquisa. coisa. Se você for comparar a quantidade de bactérias do nosso corpo, Cícero, você vai ter mais bactéria do que outra coisa. A bactéria, nosso corpo tem bactéria com força. Tem uma pesquisa que fala que nós temos mais ou menos uns 9 quilos de bactérias. Principalmente, Cícero, esses lactobacilos são as bactérias lá do nosso intestino. São importantíssimos, pessoal. Eles absorvem os nutrientes. Eles conseguem ali, ó, por colocar aqui, ó, sua função está associada à parede intestinal. Além de serem capazes de produzir um muco que protege as vilosidades intestinais em troca, eles absorvem os nutrientes e garantem um espaço para a sua sobrevivência. Entendeu? Então, eles ajudam, eles absorvem os nutrientes, né, lá do nosso intestino e também protegem o nosso intestino também. Certo? Eles produzem ali um muco que vai proteger as velocidades, as microvelocidades do nosso intestino. E, em troca, eles absorvem os nutrientes, né, lá do intestino para a sobrevivência deles também. Então, existe uma troca, né? É uma relação harmônica, né? Uma troca entre eles. Um ajuda o outro, né? Além disso, são bactérias e, portanto, apresentam células procariontes, ou seja, sem a presença da membrana nuclear, ou a carioteca. Então, olha só, esses lactobacilos são importantíssimos para a gente. As bactérias são importantíssimas para a gente. Importantíssimas mesmo, né? Como Isabel disse. Nosso corpo tem muita bactéria. E elas são importantíssimas. Elas nos ajudam e a gente ajuda elas, né? Elas obtêm os nutrientes necessários para a sobrevivência dela e elas nos ajudam também, principalmente lá no nosso intestino delgado, certo? Questão 6, já dá tempo ainda é 9h56. Todos os seres vivos possuem membrana, citoplasma e núcleo. A gente já viu que isso aqui é falso, porque nem todos possuem, né? É o que acontece lá nos procariontes, nas bactérias. Aqui eu não vou nem comentar, porque a gente já comentou muito, né? Nem todos, né? Semana 21, membrana plasmática. Dá tempo de comentar algumas. A sinela alternativa
assinala a figura da estrutura da membrana plasmática sob o tema análise assertiva incorreta. Então, eu quero qual é a resposta incorreta. Aí, colocar assim, ó. As proteínas periféricas possuem função enzimática e podem ser encontradas tanto na parte interior como na exterior da membrana plasmática. Isso é verdade, pessoal. As membranas periféricas, que são aquelas membranas que ficam na periferia da membrana plasmática, certo? São as proteínas periféricas, e elas têm essa função aí, uma função enzimática. E elas aumentam a velocidade aqui da transmissão. Elas aumentam a velocidade das reações químicas ali do metabolismo celular. As cadeias de carboidratos glicocálice, né? Você tem vários carboidratos aqui, ó. Esse aqui, pessoal, ó, é chamado de glicocálice, ó. Glicoproteínas, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui, esse bichinho aqui, ó, essas cadeias de carboidratos aqui, ó, é chamada de glicocálice. Ela vai ajudar a célula no reconhecimento da célula. Toda célula possui um glicocálice diferente. Então, quando uma se aproxima da outra, ela reconhece e vê. Por isso que alguns transplantes não são bem sucedidos. Tem pessoas que vão fazer o transplante, por exemplo, de pele, de córnea, alguma coisa. Tem pessoas, aí você vai fazer o transplante e não dá certo. Por quê? Porque o glicocálice não reconheceu aquela célula, certo? Então, não foi compatível, então não dá certo o transplante. Por isso que esse glicocálice é muito importante. Então, você fazer o transplante ali de pele, de córnea, qualquer coisa, você tem que encontrar uma pessoa que seja compatível, né? Que tenha um glicocálice compatível com o seu. O glicocálice, ele faz essa identificação. Desempenha funções como produção mecânica e reconhecimento das células. Desempenha funções como proteção mecânica, reconhecimento de células. Tá verdadeiro, certo? Por isso que eu digo a vocês, né? O glicocálice, essa cadeia de carboidratos aqui, ó, carboidrato aqui, ó, carboidrato aqui, carboidrato aqui, eles atuam no reconhecimento da célula, também na proteção mecânica da célula também. Proteínas integrais da membrana plasmática podem funcionar como canal aberto para a passagem de água, são as aquaporinas, verdade, e para transporte de elétrons e moléculas. Essas proteínas podem atravessar a membrana celular uma ou várias vezes como proteína em alfa-hélice. Verdade também. Os lipídios são os responsáveis pela rigidez da membrana plasmática. Isso acontece porque as moléculas do colesterol permitem que as cadeias carbônicas interajam de uma forma potente. Essa letra D está errada, pessoal. Por quê? Porque os lipídios, eles, que são as gorduras, né? A membrana plasmática, ela é formada por lipídio, proteína, carboidrato. Certo? Essa é a composição da membrana plasmática. Lipídio, proteína, carboidrato. Só que, quando ele falou aqui, os lipídios são um dos responsáveis pela rigidez da membrana plasmática. Isso não é verdade, pessoal. Os lipídios são responsáveis pela fluidez. Se tivesse colocado fluidez, aí estaria certo? A membrana plasmática, ela faz parte de um modelo chamado modelo do mosaico fluido, certo? Quando a gente fala em fluido, a gente não está parado, está sempre se movimentando, certo? Então, o erro aqui dessa questão é porque ele disse que os lipídios aqui na membrana plasmática, eles são responsáveis pela fluidez da membrana celular. Isso é falso. Eles são responsáveis pela rigidez. E, na verdade, é o contrário, pela fluidez da membrana celular. Então, a resposta errada aqui é a letra D. Certo? O que atrapalhou mais essa questão foi esse nome mesmo aí, rigidez. Né? Não é rigidez, não, porque a membrana plasmática não é rígida, não é parada. Ela é fluida. É o modelo mosaico fluido. Né? Tem um mosaico, porque parece um mosaico realmente. Você já viu um mosaico, né? Que é uma figura com várias figuras geométricas ali, né? Então, e vocês lá, né? A membrana plasmática, ó, ela é formada aqui, ó, por uma bicamada de fosfolipídios, ó. Uma cabeça hidrofílica e a cauda aqui, ó, é hidrofóbica. Hidrofóbica significa o quê? Que não se mistura com a água. Certo? Então, e esse mosaico fluido é porque não está parado. Ele está se movimentando sempre, não está parado, não. Então, a questão falou em rigidez, então ele foi dizer que os lipídios são responsáveis pela rigidez. Não, são responsáveis pela fluidez da membrana plasmática. 10:05, acabou já a aula, pessoal, vamos embora. Já, professor.
Próxima aula a gente termina de corrigir as questões e a gente... Eu vou até colocar as questões de revisão para vocês. Agora, ainda faltam algumas questões ainda aqui. Vou colocar umas questões de revisão para vocês sobre esse conteúdo que a gente já trabalhou já. Já para vocês ir preparando para a gente fazer o quiz valendo a caixinha de chocolate, né? Ok. Ok. Já, talvez para a próxima semana. Se não for a próxima semana, a gente faz para outra semana. Mas não vai dar para essa semana, não. Então tá bom, pessoal. Então já acabou a aula. Então vão lá para a aula de Tânia. Daqui a pouco ela está chegando para vocês. Tchau, professor. Tchau. Fique com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.